Eu vagava neste mundo, não tinha paz nem um segundo, nem sabia o que fazer. E então a porta aberta e um homem estava perto. Então eu parei para ver. Era um homem de branco, o seu rosto igual ao santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia para mim, ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que essa porta vai fechar, e muitos sem salvação. Hoje a oportunidade, amanhã pode ser tarde. Aonde tu vais ficar? Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Amém? Glória a Deus, né, irmão? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos começar agora mais um culto ao seu lar, a hora da esperança. Vamos consagrar o mês de novembro. Amado Deus, mais uma vez, nós consagramos a Ti o mês de novembro, Pai. Somente o Senhor sabe a nossa necessidade nesse dia. Nós não sabemos o dia de amanhã, ainda nós estamos no dia 13 de janeiro, mas nós confiamos no Senhor, que assim como nós atravessamos o mês do ano de 2025, iremos atravessar também na marcha, no avante, na força do Espírito Santo, na força do Pai, na força do Filho e na força do Senhor. Eu quero consagrar na mão do Senhor este mês de novembro, que é um mês que o Senhor não voltar a nos buscar, nós estaremos aqui louvando e exaltando o Senhor. Amém? Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anunciar, o Evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão, cura também a sua dor, qualquer doença e aflição, do céu virá para nos levar. Lá, 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 lá. E com Ele havemos sempre de reinar. Vai conosco, general, nosso bom Jesus, a pregar
qualquer doença e aflição. O seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar. E com ele havemos sempre de reinar. Vai conosco, general, nosso bom Jesus. Vamos templos levantar por todo o Brasil. La la ri, la 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 ri, la. Avante, pois, e sem parar, o evangelho anunciar. Amém? Eu tô meio esquecendo a letra, mas também, né, irmãos? Depois de 48 anos, esquecendo a letra é normal. Glória a Jesus. 48 anos só de evangelho quadrangular, né? E Deus nos tem dado esta graça infinita. 48 anos que eu aceitei Jesus, 28 anos de evangelho quadrangular, 20 anos fiquei pastoreando em outro ministério, a Igreja do Nazareno também, que eu amo muito a Igreja do Nazareno. Irmãos, eu não sou de falar muito de placa de igreja, porque eu acho que igreja não salva ninguém. A gente é grato pelo ministério onde a gente está, louvo a Deus por os irmãos quadrangular, assembleia, porque eu sou missionária, né, irmãos? Eu prego para lá, eu prego para cá, para mim não tem placa de igreja. O importante é que o Senhor vai vir buscar uma igreja que entregou a sua vida na mão dele. Só que nós vamos falar hoje de um homem desobediente, que é Jonas, né? E eu não vou ler muito o texto, porque senão a gente vai tomar muito tempo do vídeo, mas Jonas, eu dei um tema para ele: quem não obedece a Deus só desce. Todo mundo conhece aqui a história de Jonas. Quando veio a palavra do Senhor a Jonas, que ele era filho de Amitai, o Senhor falou para ele: levanta e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então Jonas, quando ouviu esta palavra de Deus, uma ordem que Deus tinha dado para ele, que era para ele ir para a cidade de Nínive, ele não quis não. Sabe o que ele fez? Tomou um navio para Tarsis, comprou uma passagem, entrou no navio, ficou escondido bem no porão. Já foi a primeira descida de Jonas. Fugir para a presença do Senhor, ele desceu para Jope. Ele tomou um navio para Tarsis e desceu para Jope. Aí foi a primeira descida já de Jonas. Porque Deus tinha falado para ele: vai para Nínive. Ele pegou e desceu para Tarsis. Ele pagou sua passagem, desceu para dentro para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Irmãos, quem pode ir longe da presença de Deus, sabendo que os olhos do Senhor estão fixos na nossa vida? Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar, Ele conhece tudo. Não adianta, irmão, se Deus te deu uma ordem, se você tem um chamado, não seja como Jonas, um fujão. Então ele pegou e foi para Tarsis. Só que ele não esperava que naquele lugar ia ter uma grande tempestade. E as pessoas que estavam ali no navio já começou a pegar todas as suas fazendas, as suas coisas, jogar tudo para o mar, e viram ali Jonas no porão do navio, que foi a sua segunda descida no porão. Quando a gente vai desobedecendo, a gente vai descendo ao ponto de parar no porão, irmãos. No porão. E ali naquele porão, aqueles homens que estavam lá e falou: levanta, dorminhoco, levanta-te, clama ao teu Deus. Então, quer dizer, eles sabiam que ali tinha um homem que tinha o poder de clamar a Deus
e de Deus fazer aquela tempestade parar. Mas por que então, se Jonas clamasse, a tempestade não ia parar? Porque a tempestade veio por causa de Jonas. Então eles tinham que tirar Jonas de lá, daquele navio. Então, pela misericórdia, ainda Deus teve misericórdia de Jonas, porque jogaram Jonas no mar e um grande peixe veio e engoliu Jonas. Se vocês forem ler, né? Ele desceu aos fundamentos dos mares da terra, me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Como Deus é bom, né, irmãos? Mesmo o homem sendo um homem desobediente, Deus preparou. Sempre eu falo que eu vejo aquele peixe grande como a graça de Deus para a vida de Jonas. A graça de Deus para a vida de Jonas. Por quê? Porque ele podia ter morrido ali sufocado, né? Porque ficar 3 dias dentro do ventre de um peixe grande, ele poderia ter morrido sufocado. Mas quanto medo ele não passou ali, quantos momentos ele não passou ali, pensando na barbaridade do erro que ele tinha cometido em desobedecer a Deus. Então tem muitas lutas na vida da pessoa que você fica pedindo oração para um pastor, fica pedindo oração para outro, e sempre você está dentro do peixe grande, passando pelas aflições, passando pela luta. Você está que nem Jonas. Você tem que tomar uma posição na sua vida. Quando as coisas começam a se levantar, o vento forte começa a se levantar, você tem que ver por onde que está acontecendo aquele caminho. Se você é o culpado disso, se arrependa. Busque a Deus. O Senhor diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então ali Jonas fez uma oração para o seu livramento. Então, você caiu em alguma tentação, você pecou, você fez algum erro, você fez alguma coisa que está acarretando problema na tua casa, ou até acarretando problema para você mesmo. Então, faça como Jonas, ore, clame ao Senhor, que a oração de Jonas é o seu livramento. Foi através da oração de Jonas que ele teve o livramento, mas não foi aqui no mar, não. No mar ele teve que sair, porque aqui o marinheiro viu que o problema ali não era as fazendas, não eram as pessoas que estavam lá, o problema era Jonas. Por quê? Jonas tinha desobedecido a Deus, e quando a gente desobedece, a gente só desce. Então aqui Jonas fala assim, quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Irmãos, como é bom quando a gente reconhece que a gente está errado, e a gente chega diante de Deus e a gente ora e fala, Senhor, eu pequei mesmo, eu errei nessa parte, me perdoa, Senhor, tira eu dessa situação. E o Senhor tira, porque a graça do Senhor é um favor não merecido. Então a graça do Senhor vem e nos acolhe e nos perdoa, e a gente continua indo fazer a obra de Deus e obedecendo a palavra do Senhor. A palavra é ide, avante, pois, e sem parar. Vai sem parar. Ah, mas eu não quero, eu não posso. Pode sim. Irmãos, quem tem chamado não tem escolha. Quem tem chamado não tem escolha. Quem tem chamado só tem uma palavra na vida dele: obediência. Quem tem chamado não tem escolha. Eu falo isso, irmãos, por quê? Eu recebi o meu chamado, eu era muito jovem ainda. Eu tinha, acho que uns 30 anos. Quando eu recebi o chamado pastoral, eu tinha, acho que uns 33 anos, quando eu recebi o chamado pastoral. Mas quando eu recebi o chamado para estar pregando, para pregar a palavra de Deus, a minha filha hoje está com 37. Ela tinha 3 anos. Então façam a conta aí. Quando eu recebi o chamado para fazer a primeira pregação, e eu fui, irmão, eu não sabia nem pregar. Eu peguei um versículo da Bíblia e o Senhor já colocou palavras na minha boca.
E eu comecei a pregar, foi o irmão Pedro, que hoje ele é dirigente de uma casa de recuperação aqui na cidade, Santa Isabel. Ele que me convidou para pregar num culto, num tabernáculo de madeira. E eu fui. Daquele dia nunca mais eu parei de pregar. Mesmo às vezes eu tive fraqueza, me enfraqueci uma época da minha vida, tive uma fraqueza espiritual muito grande, mas aonde eu passava ainda eu pregava a palavra. Porque o chamado, irmãos, você não recebeu de nenhum homem, você não recebeu de nenhum homem, o chamado você recebeu de Deus. Eles até podem tirar de você uma credencial, vamos fazer de conta que isso daqui é uma credencial. O homem vem com toda a sua autoridade, a sua autonomia, né? Graças a Deus que de nós aqui ninguém vai tirar em nome de Jesus. Mas vamos supor que você aí do outro lado está me ouvindo. E por uma fraqueza sua, por uma desobediência como Jonas, tiraram a sua credencial. Aí você cai em depressão, você fica triste, você chora, você não quer comer mais, né? Seus filhos têm que ficar te ajudando, come, leva para passear para lá, leva para passear para cá, gasta dinheiro com medicamento, né? Tudo isso acontece. As pessoas te acusando. Não era o pregador, não era o missionário, desobedeceu, agora está pagando preço. Aí, aqueles que não têm misericórdia, porque existe muito isso dentro das igrejas, em tudo quanto é lugar, né? Arranca a sua credencial. Mas ele não pode arrancar o teu chamado. Ele não pode arrancar a unção que há na tua vida, a presença, a vontade que você tem que ter de lutar e de buscar o Senhor, enquanto se pode achar de obedecer, de descer do navio de Tarsis e tomar novamente o navio para Nínive, e lá pregar o evangelho e todo mundo se arrepender, porque por onde passou o pecado, superabundou a graça de Deus, e não ser como Jonas, não cair em depressão, ficar triste, porque ele queria que o povo fosse destruído. Isso tudo é natureza humana. Quando nós pregamos a palavra, irmãos, nós queremos ver as almas libertas, as almas salvas, transformadas pelo poder de Deus. Então não há como esconder. Guarde esta palavra, escreva aí no comentário. Não há como esconder do Altíssimo. Essa palavra talvez foi direcionada a uma pessoa. Mas eu quero falar para você, meu irmão. Se alguém tirou um papel da sua mão, mas nunca deixe tirar Cristo do teu coração. Papel, você pode fazer outro. Você pode ir para outro ministério, você pode fazer outro papel, se arrepender, ser bem cuidado em outro ministério. Mas não deixe de fazer o teu chamado por causa das coisas do homem. O homem, ele é falha, mas o nosso Deus é perfeito, amém? Obedeça, porque quem não obedece, só desce. Amado Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra que o Senhor me deu nesta noite, neste lugar. Na igreja do Senhor, estou aqui, dentro da tua casa, da igreja do Evangelho Quadrangular de Inhumas. Já com esta oração, quero pedir ao Senhor por esta igreja, Senhor. Quem orar comigo também aí do outro lado, peça por essa igreja, para que Deus envie almas, envie pessoas compromissadas a essa igreja. Pessoas que amem, não uma placa, mas que amem a Jesus. Que amem a Jesus. Porque quando a gente ama Jesus, a gente tem vontade de ficar na obra, trabalhando, fazendo as coisas de Deus, ajudando com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, para que a casa de Deus tenha manutenção. Não para sustento pastoral, que também é digno obreiro do seu salário. Mas não peço que os irmãos orem para que Deus levante pessoas aqui, para mim ter um avião, um carro, uma fazenda. Não, para que a igreja cresça, para que nós possamos até comprar um terreno aqui nesse bairro, para que nós possamos até construir uma igreja, sair do aluguel e poder acolher as vidas para o reino de Deus. Ore por nós, irmãos, nós precisamos.
Você que está aí do outro lado com alguma enfermidade, que o Senhor te cure. Você que está enfermo, que o Senhor te arranque essa doença do teu corpo. Você que está desempregado, que o Senhor abra as portas do emprego para você. E que esta igreja, um dia você possa lembrar dessa pastora que orou, profetizando uma porta de emprego para você. E você até vem aqui em Umas dar o seu testemunho, né? Ah, mas é longe, pastora. Mas nada é impossível. Tudo é possível, irmãos. Aquele que crê. Deus pode trazer você aqui para dar o seu testemunho deste milagre que você está recebendo da parte de Deus. Amém? Glória a Deus, né, irmãos? O anjo do Senhor está aqui com a gente, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Um lindo coral de anjo. Um lindo coral de anjo aqui chegou. E não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Glória a Deus, amém? Quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava. Amado Deus, obrigado, Senhor, por esta live, por esses irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Deus que te abençoe, viu? Que Deus possa dar para você ricas bênçãos, vitória, milagre, cura, libertação. E não desista. Deus preferiu contar com você. Deixa um joinha e dá uma compartilhada aí nessa live. Eu te agradeço em nome de Jesus.